Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do ISE Espiritualidade. Estou iniciando agora um novo trabalho às terças-feiras e oferecendo esse trabalho como uma oferenda a Deus, uma oferta a Deus, ao Todo-Poderoso, Deus, Krishna, na filosofia védica, Bhaktivedanta, a filosofia de Bhakti Yoga, a Yoga da Devoção. Estamos começando hoje Sri Isopanishad, que é o conhecimento que nos aproxima do absoluto. Então, esse título deste livro, deste pequeno livro, mas tão importante para a nossa evolução como alma em um corpo condicionado, traz vários mantras e começa pela invocação. E esses mantras, eles vão ser aqui lidos e logo em seguida vem o significado de Srila Prabhupada, como também é feito na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é lido o verso, a tradução e o significado de Srila Prabhupada, e eu, se possível, faço os meus comentários acerca do meu pequeno entendimento dentro dessa filosofia tão vasta e tão importante. Então, o conhecimento que nos aproxima do absoluto. Então, nos dias de hoje, nós nos aproximamos apenas das coisas materiais e queremos saber delas. Mas isso é condicionamento. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento que nos leva ao conhecimento do absoluto. E quem é esse absoluto? Na filosofia védica Krishna, a suprema personalidade de Deus, o todo atrativo, o todo atraente. E eu escolhi esse livro porque esse livro é muito importante para quem realmente quer entender quem é Deus e como se aproximar de Deus de uma forma mais dinâmica, mais prática e buscar a sua iluminação. Então, começamos hoje aqui pela invocação com o mantra. Om Purnada Purnamidam Purna Udasyate Purnasya Purnadaya Purnameva Vasyastate. Tradução. Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo o que emana de Deus, como um exemplo, este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado com todos os completos. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem de Deus, Deus permanece o equilíbrio completo. Então, Deus é o equilíbrio completo. E nós devemos buscar esse equilíbrio completo para que a gente possa entender a suprema personalidade de Deus, como é falado e como é apresentado na ciência sagrada da alma, que é Bhagavad Gita, Canção do Supremo. Significado Srila Prabhupada. O todo completo, ou a suprema personalidade de Deus, ou suprema verdade absoluta, é a personalidade de Deus completa. Compreender apenas o Brahman impessoal ou o Paramatma, a superalma, é compreender de maneira incompleta o absoluto completo. Então, na Bhagavad Gita é falado nos versos, no capítulo acerca do conhecimento, acerca de Deus, que Deus tem 3 formas de se expressar, de expressão, que é Brahman, que é o Criador, que é visto de forma impessoal, como energia. Deus é uma luz, Deus é uma energia, Deus é a natureza, Deus é a lua. Isso é uma forma de ver Deus de forma impessoal. Outra forma é o Paramatma, e esse Paramatma está localizado no nosso coração, como a grande alma na pequena alma. Então, se ele está localizado no coração, ele está ali como um aplicativo dentro do nosso coração. Esse aplicativo, ele é um aplicativo divino, transcendental. E esse aplicativo traz 4 plataformas. Deus observa, Deus testemunha, Deus controla,
Deus permite e Deus desfruta. Observa, testemunha, controla, permite e desfruta. 5, perdão. Chamado de Paramatma. Por isso que nós não devemos nos preocupar ou preocupar-nos com nada, porque Deus vê tudo, porque Deus está instalado no coração de cada entidade vivente. E por último, Deus é Bhagavan, a pessoa suprema. E esse Bhagavan, como pessoa suprema, ele não é tão conhecido aqui no Ocidente. Ele é conhecido apenas como Deus, que Deus está longe, Deus é aquela energia, Deus é aquele punidor, que pune, né? O punitivo, punidor não, desculpa o erro, punitivo. E a gente tem, nós, almas condicionadas que nascemos em corpos ocidentais, principalmente aqui na América do Sul, no Brasil, especialmente no Nordeste, João Pessoa, por exemplo, nós não temos informações acerca do absoluto. E por isso mesmo, a suprema personalidade de Deus é Sat Chit Ananda Vrigaha. Compreender a parte impessoal de Deus é compreender apenas o seu aspecto Sat, eterno, que caracteriza sua eternidade. Compreender Paramatma, localizado no coração de cada entidade vivente, é compreender seus aspectos Sat e Chit, que caracterizam sua eternidade e apenas o conhecimento. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os aspectos transcendentais. Então, Sat, Chit, Ananda são 3 qualidades que Deus é de formas ilimitadas. Nós, almas, também somos Sat, Chit, Ananda, só que pequeninas, ilimitadas. Nós temos almas, nós somos almas, nós não somos corpos. E a partir do momento que nós somos almas, nós temos as qualidades do nosso Criador. E esse Criador, que pode ser conhecido como Brahman, aquele que cria este universo e aquele que é criador de tudo que existe, Paramatma localizado no coração, mas fica faltando o conhecimento que nos aproxima do absoluto, que é Bhagavan. Bhagavan significa a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Mas compreender a personalidade de Deus é compreender todos os seus aspectos transcendentais, Sat Chit Ananda, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventuranças ilimitadas. Ao compreendermos a pessoa suprema, visualizamos por completo esses aspectos da verdade absoluta. Vrigaha significa forma. Sat Chit Ananda Vrigaha, a forma de Deus, sim, porque Deus tem uma forma. Jesus já diz na Bíblia, nos seus ensinamentos bíblicos, ele diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, se Jesus diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa neste corpo humano, sou uma pessoa e sou, assim, direcionada a entender que existe uma pessoa suprema, que é Bhagavan, a pessoa suprema. Ao compreendermos a pessoa suprema, visualizamos por completo esses aspectos. Logo, logo, todo completo não é desprovido de forma. Se ele não tivesse forma, ou se houvesse algum aspecto de sua criação que fosse superior a ele, ele não poderia ser completo. O todo completo deve conter tudo que está dentro do limite de nossa experiência, bem como o que ultrapassa. Caso contrário, ele não pode ser completo. Então, Deus, ele não pode deixar de ser também uma pessoa. Por quê? Porque ele cria as almas. E as almas, no mundo material, elas são almas condicionadas em corpos materiais, e eu sou uma pessoa. Estou designada nesse corpo com meu nome, estou designada na cidade que nasci, então tudo isso são designações materiais condicionadas ao corpo. Eu nasci no corpo feminino, mas eu não sou nada disso, eu sou uma alma eterna. E toda alma eterna deve conhecer seu Pai eterno. Como ele disse, se ele não tivesse forma, ou se houvesse algum aspecto de sua criação que fosse superior a Deus, ao Supremo, ele não poderia ser completo, com certeza. Por isso que nós devemos dar importância a esse conhecimento, porque a gente vai se aproximar de Deus de uma forma completa.
O todo completo, a personalidade de Deus, tem potências imensas, todas as quais são tão completas como Deus assim é completo. Este mundo fenomenal material também é completo em si mesmo. Os 24 elementos deste universo material, temporário, são coordenados de tal maneira a produzir tudo o que é necessário para a manutenção da subsistência deste universo. Não é necessário que alguma outra entidade faça um esforço em separado para mantê-lo. O universo funciona em sua própria escala de tempo, e Deus é o próprio tempo. Na Bhagavad Gita, Deus fala que ele é Mahakala. Mahakala. Kala significa tempo. Então, tudo aqui no mundo material é contado pelo tempo, o tempo do relógio, os dias da semana, os meses, os anos, o ano tal. Então, tudo é coordenado pelo tempo. E se é coordenado pelo tempo, quem criou o tempo, obviamente não foi eu nem você que me assiste, mas o próprio Deus. Por isso que o universo funciona em sua própria escala do tempo, porque o todo completo criou o tempo. Quando esta programação termina, a manifestação temporária é aniquilada pelo arranjo completo, todo completo. Então, Deus também tem 3 aspectos. Deus cria, Deus mantém e Deus aniquila, quando chega o tempo certo. As pequenas unidades completas, ou seja, os seres vivos, recebem todas as condições favoráveis que as capacite a compreender o todo completo. Por exemplo, nós temos esse conhecimento, porque nós já vivemos em outros corpos, nós vivenciamos a nossa consciência. Agora, se nós não temos consciência de Deus, é porque nós esquecemos de Deus e devemos agora aproveitar esta experiência para se lembrar de Deus, para que a gente também possa se sentir completa, porque vamos ficar incompletos quando esquecemos de Deus. Todas as formas desprovidas de plenitude existem devido ao conhecimento incompleto do todo completo. A forma de vida humana é uma manifestação completa do ser vivo, sendo obtida após a evolução através de 8 milhões e 400 mil espécies de vida no ciclo de nascimentos e mortes. Então, nós, seres humanos, estamos dentro dessas 8 milhões e 400 mil espécies de vida nesse ciclo de nascimentos e mortes, dentro dessa roda de samsara, de idas e vindas. E dentro de todo esse processo generalizado, repito, existe a evolução, a alma ela vem em evolução em evolução, evoluindo através dessas 8 milhões e 400 mil espécies de vida no ciclo de nascimentos e mortes. Se o ser vivo não compreende sua integridade dentro do todo completo, nesta vida humana, a qual é abençoada com essa consciência completa, ele não só perde mais uma oportunidade, como também é lançado de novo ao ciclo evolutivo devido à lei da natureza material, ou seja, o ciclo de evolução. Então, se nós somos almas, temos a nossa consciência, estamos condicionadas nesses corpos, e se Deus dá, o todo completo dá esta oportunidade a todo ser vivo para compreendê-lo na sua integridade, que é toda completa, nesta vida humana, é uma oportunidade humana nascer nessa vida abençoada para desenvolver essa consciência e para ter a oportunidade de entender quem sou eu, quem é Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, qual a minha relação com o todo completo Deus, o Supremo, e quando eu, alma, sair deste corpo, para onde eu vou. Isso, segundo Srila Prabhupada, chama-se religião. Mas há uma religião filosófica, uma religião com ação, uma religião com indagação, religião com perguntas que te levem ao ciclo da evolução e da expansão de consciência. Então, aproveitem, queridas almas, este momento atual em que estamos neste corpo, que Deus nos deu esse corpo, para que a gente possa entender Deus, porque esse é o objetivo de cada alma aqui nesse movimento terreno, nesse mundo material, é o entendimento sobre o absoluto, o conhecimento que nos aproxima do absoluto. Por não sabermos que na natureza existe um arranjo completo para a nossa manutenção, esforçamos-nos em utilizar os recursos da natureza para criarmos uma vida aparentemente completa, permeada pelo gozo dos sentidos neste mundo material. Como o ser vivo não pode desfrutar da vida materialista sem harmonizar-se com o todo completo,
A enganosa vida do gozo dos sentidos é uma ilusão. Então, por isso que se diz que aqui nós somos testados por Maia, porque Maia é a ferramenta que o todo completo utiliza para que a gente possa se harmonizar. A gente não veio aqui para se harmonizar com nada material. A gente veio aqui para buscar o entendimento de Deus e se aproximar de Deus. Se não fizermos isso, vamos estar jogados eternamente na ilusão. A mão é uma unidade completa apenas enquanto fizer parte do todo corpo. Separada do corpo, a mão pode parecer real, mas carece de todas as suas potências. De modo semelhante, os seres vivos são partes integrantes do todo completo. E se são separados do todo completo, a plenitude ilusória não pode satisfazê-lo completamente. Então, não adianta nem tentar ser feliz nas coisas materiais. Nós temos que ser felizes, sermos felizes em entender o todo completo. Por quê? Porque, do contrário, nós estaremos enganados e nos enganando nessa vida de gozo dos sentidos, que é uma verdadeira ilusão, porque tudo tem início, meio e fim neste mundo material. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em servir ao todo completo, Deus. Todos os serviços deste mundo, sejam eles sociais, políticos, comunitários e mundiais, e mesmo interplanetários, sim, interplanetários, serviços interplanetários entre os planetas. Nos milhões e milhões e milhões de multi-universos, nós apenas estamos localizados no planeta Terra, no sistema solar. É apenas um deles, dos milhões de universos criados pelo todo completo. Então, e mesmo interplanetários permanecerão incompletos enquanto não estiverem em harmonia com o todo completo. Quando tudo está em harmonia com o todo completo, as partes integrantes também se tornam completas em si mesmas. Então, essa é a introdução do Isopanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto, para que a gente entenda. Todas as terças-feiras será postada aqui essa invocação para o entendimento do todo completo e, na sequência, virão outros mantras com todo o significado e toda a explicação de Srila Prabhupada, e, à medida do possível, eu vou dando aqui as minhas palavrinhas, humildemente, dentro desse processo tão grandioso que é o entendimento do todo completo. Porque se nós não entendemos Deus, nós estaremos incompletos. E se a gente não se aproxima de Deus e apenas se aproxima da matéria, continuaremos incompletos. Então, eu ofereço esse início desse trabalho para que nós possamos nos aproximarmos do todo completo, porque sem essa consciência, sem esse entendimento, sem esse conhecimento, nós ficaremos vazios, nós seremos vazios, como nós comumente somos neste mundo material, pessoas vazias, pessoas que têm pouco conhecimento acerca de Deus e muito conhecimento acerca de nada, porque conhecer apenas a parte material das coisas neste mundo material é ilusão, como diz, é Maia. É você viver jogado num oceano de ilusões, como ele diz aqui, ó. Vou repetir mais uma vez. A plenitude da vida humana só pode ser entendida se alguém se ocupa em servir ao todo completo. Como parte integrantes, também se tornarão completas em si mesmas. Então, a completude, o preenchimento de tudo vem desse conhecimento. X Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto, de sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nosso mestre guru da Bhakti Yoga, a Yoga da Devoção. Com gratidão, encerro mais um dia e um novo trabalho que me deixa bastante feliz, entregando ao todo completo, esperando que ele goste, esperando que quem ouvir também goste, compartilhe sabedoria, porque é nosso dever. Compartilhar sabedoria para ajudar a todos os incompletos se tornarem, quem sabe, um dia completos. Gratidão.